Gálatas 5, verso 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Diga comigo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por nós estarmos na tua presença, e obrigado pela tua palavra lida. Nós queremos agora a palavra revelada, nós queremos a palavra que o Senhor vai inspirar e falar conosco. Espírito Santo, enquanto eu estiver ministrando essa palavra, eu quero te pedir que o Senhor, junto com aquilo que eu vá falando, o Senhor acrescente versículos, experiências, palavras específicas ao espírito dos seus servos agora. Fala conosco, Senhor, e me usa como canal nas suas mãos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos dos irmãos já creram em Jesus Cristo e entregaram a sua vida para Jesus aqui? Quantos irmãos já creram em Jesus e entregaram a sua vida para Ele aqui? A Bíblia fala que antes de nós termos Jesus, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Em Romanos diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então nós estávamos separados e mortos no nosso ser espiritual. A Bíblia fala que por causa disso, nós éramos escravos do pecado. Romanos 8 fala que nós éramos escravos do pecado. Mas Jesus Cristo, quando bateu a porta do seu coração, e Ele disse: eu quero entrar, e se você me permitir, eu vou entrar. Você disse: sim, Jesus, entra. Quando Ele entrou, Ele deu uma nova vida para você. Ele te ressuscitou numa nova vida. A vida do Espírito Santo entrou dentro de você. E a Bíblia diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Logo, irmão, você que creu em Jesus Cristo, passou de uma condição de morto para vivo, de pecador para redimido, de escravo para livre. Agora você é livre em Cristo Jesus. Nós somos livres, verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Cristo nos comprou e nos deu a liberdade. Você tem liberdade em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Quantos creem que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você? Quantos creem que o Espírito Santo habita dentro de você? Então diga: eu sou livre em Cristo Jesus. Diga: Jesus Cristo já me libertou. Eu quero trabalhar essa palavra para que você entenda um pouquinho mais aquilo que o Espírito de Deus vai ministrar ao nosso coração, sobre esse tipo de liberdade, irmão, para você viver de fato aquilo que Deus tinha na sua vida, aquilo que Deus tem para você, irmãos. Eu creio no meu coração que tem muita coisa excelente que Deus colocou dentro de você. Tem muita coisa excelente que Deus colocou dentro de você já desde o nascimento, irmão. Deus colocou coisas dentro de você chamadas competências, capacidades, talentos. São coisas que Deus colocou para que você pudesse viver o propósito dele nessa terra. O problema, e o grande problema, é que a escravidão suprime a capacidade e a potencialidade. Vou dizer de novo: a escravidão, ela suprime, ela rouba
a capacidade da pessoa, e junto com isso, o seu potencial, a sua potencialidade. Irmãos, escravo, ele não tinha vontade própria, embora ele pudesse ter vontade, mas ele não podia viver na vontade dele. Tudo que ele tinha era em prol daquele que o escravizou. Graças a Deus, nós não temos mais a escravatura no nosso país, isso foi abolido, graças a Deus. Lembra quando a gente aprendeu lá na escola sobre a lei áurea, né? Da princesa Isabel, enfim, isso foi abolido. O escravo, irmão, não é valorizado, escravo é só usado. Escravo não é valorizado, é só usado. E embora no nosso país não exista mais a escravatura de uma forma literal, pode ser que pessoas ainda não consigam viver suas competências, suas capacidades, suas habilidades, porque ainda se sente escrava dentro do que elas pensam. Um pensamento errado pode escravizar você. Está escrito na Bíblia: assim como a sua alma pensa, ela é. Como você pensa de você, você se torna. E não é exatamente isso que Deus está pensando em você, mas se você tiver um pensamento errado de você, você vai se limitar, irmão. Mas quando nós encontramos Jesus Cristo, quando você encontrou Jesus, Ele libertou você. Jesus Cristo libertou você, irmão. É no encontro com Jesus que Ele nos liberta, Ele nos restaura, porque todo escravo é ferido. Ele nos restaura e Ele devolve o nosso potencial. Tem muita coisa excelente que Deus colocou na tua vida, e que eu creio que em nome de Jesus você vai fluir, e vai fluir com liberdade, e vai fluir com potencialidade, irmãos. Tem muita coisa que o mundo precisa, que Deus colocou em você, e que não pode ficar parado em você. Mas o pensamento certo vai trazer a liberdade, enquanto o pensamento errado, embora não haja uma lei da escravatura mais, pode tornar você escravo. Irmãos, existem dons, talentos, habilidades que Deus colocou dentro de você, e que Ele quer fazer fluir de novo. Irmão, eu creio que Deus vai usar os seus dons, os seus talentos, aquilo que Ele colocou como habilidade, capacidade, competência dentro de você, e que por um tempo ficou aí abafado, e você acreditou que não poderia viver isso, mas vai voltar a fluir em nome de Jesus, vai voltar a fluir em nome de Jesus. Você crê nisso? Irmão, isso é liberdade. E uma outra palavra que eu quero ensinar hoje: liberalidade. Liberalidade. Diga comigo: liberdade. Ficou fácil, né? Liberdade. A outra é liberalidade. Duas coisas que eu quero ensinar para você hoje: liberdade, liberalidade. Vamos lá: liberdade e liberalidade. O que é que nós estamos falando? Muito bem. Para você entender um pouquinho mais, abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1 verso 5, por favor. Tiago 1, 5. Tiago capítulo 1 verso 5, eu vou ler na Almeida Revista Corrigida, mas se você for ler em outro texto não tem problema. Olha aonde nasce o princípio da liberalidade. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, você precisa de sabedoria, você precisa de capacidade, você precisa de instrução, você precisa saber como agir em determinada situação.
Peça a Deus. E aí? Que a todos dá liberalmente. Diga comigo, liberalmente. Como que Deus dá? Liberalmente. E não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, o princípio da liberalidade é um princípio bíblico de Deus. O nosso Deus é um Deus de liberalidade. Eu não gosto de falar, eu não quero falar que Deus é liberal, porque hoje em dia é perigoso falar isso, que parece que Deus libera tudo. Não, irmão, o pecado continua sendo pecado. Eu estou falando de liberalidade. Eu não estou falando que Deus é liberal, não. Eu quero trabalhar com você liberdade e liberalidade. O que nós estamos falando? Ótimo. Liberdade, você sabe, liberdade é capacidade para pensar e agir com responsabilidade. O que é liberdade? Capacidade para pensar e agir com responsabilidade. Isso é liberdade. O que é liberdade? Capacidade para pensar e poder agir com responsabilidade. O escravo pensa. Pensa, mas ele pode agir? Não, ele é escravo. Então liberdade não é só pensar, é pensar, mas poder agir e com responsabilidade. Agora, liberalidade, irmãos, é generosidade. O que é liberalidade? Generosidade. Generosidade é fazer o bem através do que tem, é dar aos outros o que Deus colocou dentro de você. Aí você vai entender melhor a pregação. Quando você era escravo, você não tinha liberdade, mas Cristo te libertou e agora você é livre. Existem coisas que Deus colocou dentro de você, Ele quer liberar através de você. Isso é generosidade. Quando Deus, Ele liberta você, Ele restaura o teu potencial, Ele vai restaurando as suas capacidades, as suas habilidades, para que você possa ser uma bênção na vida de outros. Você vai ser uma bênção na vida das pessoas, irmãos. Sua vida vai ser uma bênção nessa terra. Profetiza para quem você puder, diga em nome de Jesus, eu profetizo que Deus vai usar você poderosamente, e a sua vida vai ser uma bênção nessa terra. Quem é que te libertou? Quem é que te libertou? Jesus já te libertou. E agora você é escravo? Não. Mas existem pessoas que são livres, mas não conseguem agir com liberalidade. Por quê? Irmãos, porque existem coisas ainda a ser restauradas, e que o Senhor, eu creio, que vai restaurar a tua capacidade. Eu creio no meu coração, irmão, que até a tua capacidade de sonhar coisas boas vai voltar em nome de Jesus, de ter pensamentos bons sobre a tua vida, porque uma pessoa que é escrava, ela pensa assim: bom, o dia foi difícil, amanhã eu vou acordar para essa rotina difícil de novo. É vida de escravo. É aquele que dorme pensando: que dia ruim, e eu não queria nem acordar amanhã, porque o dia de amanhã não vai ser bom de novo. O que é isso? Mente escrava. O que é isso? Mente escrava. Escuta, deixa eu te ensinar, irmão. Quem só pensa coisa ruim, nunca vai esperar o ruim o bom que a vida vai dar. Eu sei que eu falei errado, vou me consertar, senão fica estranho. Quem só pensa coisa ruim, nunca vai acordar esperando coisas boas que a vida vai dar. Por quê? Porque a mente dela é escrava, é mente de escravo, é mente escravizada, é mente que só consegue enxergar a situação do momento. Só que Deus não é um Deus só do momento. Deus é o Deus do teu passado, Deus do presente e o Deus do teu amanhã. Deus é o Deus do passado, do presente e do amanhã, irmão. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que vocês esperam.
Ah, pastor, mas o meu futuro eu só penso coisa ruim. Então é aí que o Espírito Santo vai trabalhar para desconstruir esse pensamento negativo. Existem pessoas que só têm pensamento negativo, só coisa ruim, irmão. E aí entra o pior, porque daí ela vai ligar aquele canal que tem uma bolinha lá no meio, né? Que só fala coisa ruim mesmo. Aí ela entra na internet e só vê coisa ruim. E aí ela acha que tudo aquilo que é ruim daqui a pouco está vivendo também. Irmãos, existem pessoas que são escravas na mente. É uma mente escravizada, é uma mente negativa. E olha, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus entrou dentro de você, ele veio restaurar você completamente. Primeiro ele te liberta, depois ele te restaura, depois ele habilita você no teu potencial. Estou profetizando, irmão, Deus já libertou você em Cristo Jesus, mas agora ele está restaurando os seus pensamentos, a tua mente, e ele vai ativar o teu potencial, porque alguém tinha que acreditar em você. Não, pastor, mas eu não acredito em mim mesmo. Eu sei, Deus falou isso para mim. Ah, pastor, eu não acredito que Deus falou, mas eu acredito. Me desculpa, mas eu acredito que Deus precisava trabalhar nisso, porque senão, queridos, eu fico falando de fé aqui, e aí você fica como aquela pessoa que só escuta, mas não acredita que Deus vai fazer, e aí não tem uma expectativa de fé. Quem tem a mente negativa nunca vai esperar coisa boa que vai acontecer amanhã, mas eu creio que quinta-feira vai ser maravilhosa para você, irmão. Amanhã, quinta-feira, vai ser uma quinta-feira maravilhosa. Se prepare para viver essa quinta-feira. Olha para o irmão pertinho de você, se prepara para celebrar a quinta-feira, em nome de Jesus. Faltou um pouco de fé, faltou um pouco de ânimo. Não é positividade, é fé. É fé. Olha no teu irmão e diga: se prepara, porque eu estou crendo no que Deus está fazendo, e amanhã, na quinta-feira, vai romper coisas extraordinárias da parte de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Irmão, você tem que acordar amanhã, pronto, o pastor falou lá, né? E amanhã eu já estou esperando. Tem algo de Deus que vai romper, já é amanhã. Não, pastor, mas eu não estou esperando para amanhã, estou esperando para hoje. Então seja segundo a tua fé, seja segundo a tua fé, em nome de Jesus, seja segundo a tua fé. Queridos, o diabo queria nos escravizar, Cristo derrotou o diabo. Fala amém. O pecado queria deixar você escravo, Cristo libertou você também do pecado. Fala amém. Você está livre do pecado, você foi liberto do pecado. A maldição queria pegar você e toda a tua geração, aí Jesus se fez maldito para você ser bendito, para você ser abençoado. Agora, irmão, foi chamado para a liberdade, então vai viver uma mente livre. Querido, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo fazer uma mudança nesse pensamento negativista. Põe a mão na tua cabeça aí, nessa cachola boa, porque daqui que saem os seus potenciais. Fala: Senhor, eu submeto os meus pensamentos, a minha mente ao Senhor. O que não vem de ti, eu não aceito. Eu expulso todo pensamento de medo, todo pensamento de escravidão, todo pensamento limitante, todo pensamento contrário à palavra do Senhor. Agora, Espírito Santo, faz uma revolução na minha mente e na forma de eu pensar, porque como o Senhor pensa de mim, eu vou começar a pensar. Eu sou livre, restaurado
e eu vou viver uma vida abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Isso não é pensamento positivo, é certeza, irmão, daquilo que Deus falou. Tem gente que diz assim: eu estou programando uma viagem, mas é certeza que o pneu do carro vai furar. Eu acho que eu vou fazer bolo, mas certeza que vai queimar. Eu vou enviar meu currículo para aquela empresa, mas certeza que não vão me contratar. Irmão, tem pessoas que Deus quer abençoar, mas ela fala assim: não é para mim. Tem pessoas que Deus quer abençoar, mas elas falam: não é para mim. Como que é? Tem pessoas que Deus quer abençoar, mas elas falam: não é para mim. Uma vez um rapaz chegou em mim e falou assim: pastor, eu quero que você ore para mim, porque eu estou precisando de emprego. Eu falei para ele: eu oro, Deus vai abrir a porta, mas você quer trabalhar onde? Qualquer lugar. Eu falei: Deus é dono de todas as coisas, inclusive do qualquer lugar, mas eu nunca vi essa firma. E ele deu risada e falou: também nunca viu qualquer lugar. Eu falei: você deve ter uma empresa que você gostaria de trabalhar. Não, pastor, mas aqui eu gostaria, não contrata pessoa como eu. Eu falei: mas vai contratar. Qual o problema? Porque tem que ter escolaridade tal, X, essa é uma multinacional. Eu falei: irmão, mas você já foi lá pelo menos? Não, pastor, não tenho nem coragem. Então o problema não estava no que Deus podia fazer, é que Deus quer abençoar, mas tem gente que diz assim: isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu falei: então você vai fazer o seguinte: você vai chegar na tua casa, você vai pegar um currículo, faz aquele currículo bonito, e na segunda-feira você vai lá bater na porta da empresa. Mas nós vamos orar juntos aqui. Você sabe onde é a empresa? Sei. Você já viu o uniforme da empresa? Já. Então, enquanto eu estiver orando, nós vamos exercitar a tua fé. Nós vamos exercitar a tua fé. Você vai se ver contratado com o uniforme da empresa. Você vai se ver com o crachá da empresa na mão, passando lá na guarita e entrando para trabalhar. Você consegue ver isso? Ele disse: eu consigo. Eu falei: então, Deus, em nome de Jesus, esse é teu filho. Aquela empresa é do Senhor. O empresário eu acho que é dele, mas é do Senhor. E essa vaga, ainda que ele ache que ele é incapaz, ele vai viver. Ele mandou o currículo na segunda-feira, na terça foi contratado, irmão. Existe fé que é negativa, e a pessoa pode viver o milagre de Deus, mas ela diz: não é para mim. Aí eu fui no culto assim, enquanto o pastor estava falando, o Espírito Santo de Deus falou desse negócio de projeto, e eu tenho um sonho de ter casa, mas minha família nunca teve casa própria, então não é para mim. O que é isso, irmão? É uma pessoa que é livre, mas a mente ainda é escrava. Ela é livre, mas a mente ainda é escrava. Ela acha: eu sou pobre. E não tem problema ser pobre não, irmão. Nada problemático nisso. Só que o meu Deus é um Deus abençoador. E ela vê como sendo algo errado ela prosperar na vida, ela crescer. E não é. É a bênção de Deus que pode fazer isso. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Querido, tem gente que dificulta. Eu não estou dizendo que existem pessoas que são orgulhosas, que às vezes Deus quer usar pessoas, e elas dizem, ela sabe, eu estou precisando daquela ajuda financeira. Aí Deus tocou numa pessoa e diz assim: ó, eu senti no meu coração de te dar tanto de dinheiro. Ela fala: não estou precisando não, imagina, e sai correndo. Você sabe o que é isso, irmão? Uma pessoa orgulhosa, e aí ela não vive o que Deus tinha. Por quê? Porque Deus pode abençoar você do jeito que Ele quiser, irmão. Você só precisa facilitar, fica facinho para Deus facilitar,
para Deus abençoar você. Fala para o irmão pertinho de você, em nome de Jesus, irmão. Fica facinho para Deus abençoar você. Diga, Deus vai abençoar você. Mas para com esse pensamento de que você não merece a bênção de Deus. Pastor, mas eu mereço a bênção de Deus? Não. O bom é isso, não merece. Mas Ele é bom, o que eu vou fazer? A gente merece? Não, mas Ele é bom, irmão. Ele libertou você. Você não é mais escravo, você é livre, irmão. Em nome de Jesus. Agora o que eu preciso fazer, pastor? O Espírito Santo de Deus colocou para eu falar com você sobre capacidades que você tem e que ao longo do tempo pode ter sido de alguma forma comprometido, irmão. O Senhor chamou você para viver uma vida livre. O Senhor chamou você para viver uma vida livre e para fluir livremente. A liberdade é presente de Deus. Olha o que eu vou te dizer. Cristo nos libertou e nos fez verdadeiramente livres. Em João capítulo 8, 35 e 36 diz assim: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é livre, irmão, vive uma vida com alegria e não com pressão. E Deus quer tirar você dessa vida pressionada. Ai, irmão, em nome de Jesus, ordena na vida do teu irmão, mas aponta para a cabeça, bem para a cabeça. Não precisa nem colocar a mão, mas ordena, estendendo a mão na cabeça do teu irmão. Diga, em nome de Jesus, eu ordeno. Você vai viver uma vida livre. E que todas essas pressões da tua mente, essas prisões do teu pensamento, caia por terra e seja destruída agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. A falta da presença de Deus nos escravizava, mas a gente recebeu, irmãos. Nós recebemos a presença de Deus. Antigamente você era escravo do pecado, mas agora você é livre. Antigamente nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos livres. O problema é que quando você não tem uma nova identidade formada em Cristo, você não tem a sua mente restaurada. Você vai se achar sempre incapaz de viver aquilo que Deus está prometendo para você. Sempre. Você vai dizer, isso é para o outro, não é para mim. Essa oportunidade é para o outro, não é para mim. Vou contar outro caso. Uma vez uma moça falou para mim assim: pastor, eu e o meu noivo, nós queremos nos casar, e antes de casar a gente está noivando, e eu queria muito que você fizesse uma oração, para que Deus abençoasse. Eu falei, quando vocês vão casar, que bênção. E era mais ou menos uns de 6 a 8 meses para frente. Eu falei, olha, família é plano de Deus, família é projeto de Deus. Então quando Deus vê um casal que vai formar uma família, irmão, Ele abençoa. Eu fiquei feliz com eles. E eu falei para ela assim, mas como é que vai ser o casamento? Ah, pastor, a gente não tem dinheiro. Então a gente vai fazer uma coisa muito simplesinha. Eu falei, espera aí, calma, deixa eu fazer você sonhar, calma. Mas escuta, pelo menos vestido de noiva você vai ter. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar vestido de noiva. Eu falei, então eu não oro para você de qualquer jeito, vamos orar para viabilizar. Sabe o que eu estava fazendo, irmão? Mudando o pensamento negativo para uma possibilidade do milagre em Deus. Eu falei, você vai entrar de noiva. Eu falei para ela assim, ó, então você vai se imaginar de vestir de noiva. Fecha o seu olho. Ela fechou o olho e começou a chorar. Porque eu acho que ela já estava imaginando ela de noiva, né? O sonho dela. Eu falei, que bom que ela está chorando. Começou a sonhar. Voltou a sonhar.
Eu falei, mas é só isso? Não, pastor, a gente queria muito poder fazer uma festa. Vai ter festa. Deus vai patrocinar essa festa. Só? Pastor, é só, tá bom demais já. Eu falei, não. E vocês vão viajar para onde? Não, viagem não dá, não sabe. Mas Deus vai dar para vocês uma viagem. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é Deus da família. E o Senhor vai abençoar esse casamento. Tem gente, irmão, que não facilita a bênção. Porque o pensamento é escravizado. Só pensa em coisa ruim, coisa negativa, limitante. Enquanto o nosso Deus é grande. Eu falei, Deus, o Senhor vai dar. O Senhor vai trazer pessoas que vai dar móveis, televisão, eletrodoméstico. Senhor, o Senhor vai dar vestido, vai dar o terno do irmão. O Senhor vai dar festa e o Senhor vai dar viagem. Eu estou liberando no mundo espiritual um rompimento de milagres a partir de hoje. Acabei de orar. Na semana começou a romper milagres. Milagres. Do nada uma pessoa falou para ela assim, escuta, você tem vestido de noiva já? Ela falou, ainda não, vamos comigo lá ver um vestido. E a pessoa deu o vestido de noiva para ela, deu o vestido de noiva. E aí, toda semana eles vinham me testemunhar, pastor, ganhamos geladeira, ganhamos fogão, ganhamos guarda-roupa, ganhamos mesa, ganhamos cama, ganhamos colchão, ganhamos, e foi ganhando. Foram ganhando. Eu falei, mas calma que tem mais, fica em paz que vem mais. Querido, uma pessoa procurou eles, já estava perto do casamento, acho que estava uns 2, 3 meses do casamento. Uma pessoa procurou eles e falou assim para eles, Deus falou em casa comigo que eu tinha que dar uma moto para vocês. Você já ganhou moto de presente? Tem alguém aqui que já ganhou moto de presente? Então eles ganharam. Eu não estou falando de bingo, de rifa, viu, irmão? Não estou falando desse negócio da Inter lá que tem lá, que você ganha moto lá, não. Eu estou falando de Deus mover o coração de alguém e dizer assim, ó, Deus falou para eu dar uma moto para vocês. E sabe o que eles fizeram? Pegaram a moto, venderam a moto, pagaram a festa do casamento. Já tinha vestido, casa mobiliada, terno do noivo, já estava com tudo. Chegou na semana, eles falaram para mim, pastor, está tudo pronto, agora a gente vai casar. Eu falei, vocês vão viajar para onde? Não, pastor, não esquenta a cabeça não, porque ainda não tem dinheiro para... Como assim? Espera aí, Senhor, aquela oração que eu fiz, é que o Senhor ia dar a viagem. Naquela semana, ganharam uma viagem de lua de mel para Maceió, e o que Deus prometeu, eles viveram, irmão. Facilita, querido, facilita o que Deus vai fazer. Então tira esse pensamento escravagista, é isso que fala? Sei lá, esse pensamento escravo, pronto. Esse pensamento, querido, errado. Eu acredito que eu vou ter que continuar essa mensagem no domingo. Você sabe por quê? Porque eu quero falar de carência emocional que prende pessoas a outra pessoa. E aí a pessoa vive um inferno e Deus quer o céu. Pastor, está falando do divórcio? Não, Deus abomina o divórcio. Eu estou falando de dependência emocional, que acaba fazendo coisas que não faria se não tivesse nessa dependência da carência. É uma carência que leva a pessoa a depender da outra. Só de pensar em perder, está namorando. Aí o menino apronta, trai, mas vai pensar que não vai casar, vai ficar sozinho, ama demais e nem se valoriza. Acho que eu vou falar disso domingo. Irmão, toda a escravidão já foi vencida por Jesus Cristo. Deus nos fez livres. E uma pessoa escrava
ela não consegue acreditar no seu próprio potencial, nas suas competências, na sua habilidade. E eu creio que tem muita coisa excelente que Deus colocou dentro de você, e que vai voltar a fluir em nome de Jesus. Vai fluir, irmão. Eu estou profetizando só para quem está crendo, em nome de Jesus, que tem muita coisa excelente que Deus colocou dentro de você, e vai voltar a fluir em nome de Jesus, porque tem propósito nisso. Deus libertou você, para você se mover com liberalidade. Liberalidade é generosidade. Coisas que vão abençoar você, talentos que Deus põe na tua mão. Você sabe, eu tenho talento manual, mas eu parei de fazer. Por quê? Porque algum pensamento veio dentro de você por uma palavra mal falada. Vou trabalhar isso aí no domingo. Foi para a liberdade que Jesus nos chamou, irmão. Escuta. O Espírito de Deus me falou de pessoas que pararam de fazer algumas coisas que tinham talento, porque ficaram com medo, por causa de algo que aconteceu e não deu certo. O Senhor me falou que outras pessoas pararam pelo excesso de cobrança, outras porque foram talhadas, julgadas, feridas, machucadas, e elas acreditaram que elas não tinham essa capacidade, não tinham esse potencial. Eu creio que hoje é dia de cura aqui, irmãos. Vou dar o meu testemunho. Você vê que eu toco, e que eu canto. Não canto bem, mas canto. Eu vejo, por exemplo, o pastor André. O pastor André é cantor. Eu canto, mas ele é cantor. Então há uma diferença. Deus deu esse talento assim, de uma forma sobrenatural na vida dele. Mas isso significa que eu preciso me comparar a ele. Eu só preciso Deus me usar, deixar Deus me usar dentro da minha medida. Eu não estou competindo, nós estamos somando. Eu não sou igual e ele também não é igual, nós estamos somando. Eu comecei a tocar quando eu era menino na igreja, bateria. Depois da bateria eu fui tocar violão, do violão fui tocar guitarra. E na igreja que eu congregava havia um grupo de adolescentes que foi formado. Eu acho que era 10 adolescentes, 8 ou 10 adolescentes, e a gente cantava sempre assim em pedestais assim. Então era 4 no pedestal, 4 no pedestal com playback. E eu fui chamado naquela época para cantar. Irmão, pensa no menino que ficou feliz, fiquei muito feliz. Fui cantar na igreja, primeira vez apresentar. Só que, na verdade, a gente não ia tanto cantar, porque era 4 para um microfone, 4 para outro microfone, então não ia aparecer a voz de ninguém, era um grupo, né? Todo mundo ia somar. A minha mãe comprou uma roupa nova, foi aquele dia que eu fui bonito na igreja, e eu fiquei feliz, chamou a gente lá, eu ficava esperando, é agora que o pastor vai chamar? Não é. É agora que o pastor vai chamar? Não é. A hora que ele chamou, tremeu a perna, a gente cantou, fiquei feliz. Quando terminou o culto, o meu líder, ele me procurou, ele disse assim, ó, queria falar para você não cantar mais o próximo culto, porque você não sabe cantar. Você sabe o que é isso, irmão, na vida de uma criança, de um adolescente? É dizer, você não tem competência, você não tem capacidade, não é, você vai melhorar, é simplesmente você não pode. E aí o que eu fiz? Eu não canto mais, agora eu vou ficar só com o instrumento. Quando eu tinha 30 anos, quase 30 anos, eu estava no ensaio, uma pastora disse para mim, Jefferson, você toca instrumento, toca guitarra, toca baixo, você não canta? Eu falei, não. Mas não é possível você não saber cantar tocando tudo que você toca. Eu falei, não canto. Não, mas você vai tentar. E fui cantar. E dali, irmão, alguém me deu o incentivo que eu precisava e a cura necessária para restaurar aquilo que um dia foi talhado.
um dia que eu fui ferido. Hoje eu posso dizer, eu não me importo se eu canto bem ou não, eu estou cantando ao Senhor Jesus. Então eu canto, porque Deus devolveu o potencial na minha medida. Então eu não sei, irmãos, o que é que prendeu você naquilo que falaram, que você não pode, que você não consegue, que não ia dar certo, que você não seria capaz. Mas eu estou falando que a capacidade vem do Senhor. Deus colocou coisas na sua vida que Ele vai consagrar, que Ele vai restaurar, e que Ele está liberando, irmão, para você voltar a fazer, porque tem muita gente que vai ser abençoada através de você, em nome de Jesus. Eu fui fazer um batismo lá no CR. Eu fui batizar 10 pessoas no CR e deixaram entrar o violão. Fizeram todo, né, a inspeção no violão. Irmão, não tinha ninguém que cantasse. Era eu e o violão. Mas a glória de Deus, eu e o violão encheu aquele lugar. E eu batizei 10 pessoas. Então é assim, é o excelente, eu sou o canto. Não, irmão. Eu entendi que dentro da minha medida, Deus pode usar minha capacidade e minha habilidade. Não precisa ser perfeito, eu só não posso ficar parado. Deus vai usar você poderosamente, em nome de Jesus. Estou profetizando, irmão, que você vai sair dessa prisão, da prisão do pensamento que as coisas não vão mudar, que as coisas não vão voltar ao que era antes. E eu vou te dizer, irmão, em nome de Jesus, larga as lembranças ruins do passado. Deus tem algo novo para você, em nome de Jesus. Sai dessas lembranças ruins do passado, fica livre em nome de Jesus. Se o inimigo colocou sentenças de palavra mal falada, eu estou quebrando na sua vida hoje. Se isso trouxe pressão na tua mente, escravidão no teu pensamento, amarrou você, obstruiu o que Deus tinha para você, eu estou libertando você na autoridade do nome de Jesus. Fica livre, irmã, fica livre para fluir, meu irmão, em nome de Jesus. O nosso Deus é liberal. Não, age com liberalidade. Deixa eu voltar a falar, porque senão vai não vai achar que Deus é liberal no pecado, não. Mas o nosso Deus, quando faz, Ele faz completo. Escuta, tem potencial que Deus colocou em você, você deixou de acreditar, e Deus está te renovando. Tem habilidades que Deus colocou dentro de você, que era para você estar sendo usado para abençoar a sua família, para se alegrar e ser feliz, para Deus usar você para muitas outras coisas, mas você ficou preso àquilo que aconteceu lá no passado. Nós não temos a escravidão no Brasil, mas se a pessoa pensar que é escrava, ela vai ficar escrava, e o Senhor está te libertando hoje. Há uma palavra de Deus que liberta você, há uma palavra de Deus que habilita você, e uma palavra de Deus hoje que é liberada dos céus, irmãos, para você progredir, em nome de Jesus. Antes de orar para você, eu quero voltar ao texto. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Levanta a tua mão ao céu e diga: eu creio que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu consagro minha vida, meus talentos, minhas habilidades ao Senhor, e eu vou fluir, eu vou voltar a fluir em tudo que Deus colocou na minha vida, e Deus vai me usar, em nome de Jesus.